Bom dia, meus queridos. Doutor Maurício, mais uma vez é bom estar com vocês. Nesta manhã, ou neste dia, nós gostaríamos de falar sobre algo que temos atendido muito aqui no nosso consultório, que é a questão do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A primeira coisa que nós temos observado nos pacientes, crianças que têm aparecido, é que o fundo clínico não é um fundo puramente genético. Primeiramente, nós vamos descartar essa questão. Não é a genética que produz isto ou este comportamento da criança. É fundamental que nós entendamos isso. O que nós começamos a observar no nosso olhar clínico durante esses quase 20 anos de clínica, analisando, tratando desse transtorno, principalmente na fase de 3 a 7, 8 anos. Primeiro, nós percebemos que é uma herança que podemos dizer que é adquirida na vida intrauterina. Mas por que você tem essa certeza, doutor? Primeiramente, eu fiz várias experiências com alguns pacientes nossos aqui, tenho acompanhado. Nós fazemos análise das mães que estão gestantes. E dentro dessas análises que nós fizemos das mães que estão gestantes, nós já promovemos uma análise de reconstrução do aspecto da psique maternal em relação ao filho. E sabe o que nós percebemos? Eu quero dizer aqui de forma bem clara para vocês, é que as crianças que as mães fazem análise antes do nascer, após 2 meses e meio de gestação, eu já aconselho clinicamente a mãe procurar isso, é que eu percebi que durante nossa análise nós desenvolvemos uma técnica de reescrever a dor da mãe, o trauma da mãe, sem que esse trauma seja absorvido para a criança. Ou então, como a mãe está ligada inteiramente à criança no aspecto psíquico, no aspecto neurológico, no aspecto fisiológico, nós percebemos que todas as mudanças da psique maternal influencia diretamente a criança. Inclusive, eu quero fortalecer aqui as futuras mamães que estão nos ouvindo. Vocês fazem o pré-natal no aspecto de cuidar do nascimento do menino, no aspecto neurológico, no aspecto de formação congênita, não é isso? Vocês vão tomar ácido fólico muito seguido diretamente pelo seu médico, fundamental isso. Mas é fundamental também que nós cuidemos da sua mente para que nós possamos fazer uma prevenção contra essa questão que está sendo quase que eu não digo nem pandemia, mas algo que está se tornando comum, que é o TDAH. Então nós precisamos olhar nesse aspecto. TDAH ele não é consistentemente uma questão genética, por favor. Pode até algum fundamento genético, sim, mas não é. 95% dos casos que eu trato no consultório, eu percebi que não tem no fundamento, não tem fundamento da questão genética. Existe um fundamento na questão de herança intrauterina no aspecto de comportamento dos pais, que já agita a criança, e também no aspecto depois após nascer, na relação dessa criança. O que acontece? Várias crianças que eu atendi aqui com TDAH, a mãe chegava aqui desesperada, meu filho é assim, meu filho é assim, o menininho de 3, 4, 5, 6 anos, 7. E eu sentava com o menino e observava que ele não tinha nenhuma questão química, nenhuma questão neurológica, não havia nenhuma questão que podia condenar esse menino a essa doença. Eu percebia que essa criança estava tendo a necessidade básica de ser ouvida na sua angústia, de ter a vida de criança, que as crianças não estão tendo. Os senhores estão entendendo? A criança do século 20 e 21 não está sendo mais criança. Os senhores estão observando que este comportamento surgiu de algumas décadas para cá? Se fosse uma questão simplesmente genética, a nossa geração anterior teria isso como estamos tendo hoje. E na verdade não é. É uma questão adquirida, é um tornar-se. O que acontece? Preste atenção para nós termos alguns fundamentos fundamentais. TDAH, em muitos casos, é um tornar-se uma questão adquirida.
Essa agitação da criança, essa hiperatividade, déficit de atenção, ela se adquire desde a vida intrauterina da mãe. Guarde isso, hein? Mãe agitada, mãe descontrolada, pai agitado, pai descontrolado. Todas essas questões a criança absorve e já nasce dentro dessa perspectiva. É por isso que é necessário fazer o pré-natal psíquico. Ó, pré-natal psíquico. Outra coisa fundamental, eu não sei se os senhores percebem, a criança não está sendo ouvida. Ela não está sendo ouvida nas suas angústias do próprio mundo dela. A criança não está sendo mais respeitada, entendida em cada fase que ela está vivendo. Eu acredito que nós estamos vivendo uma época em que os pais querem que as crianças sejam igual a eles. Ou então a sociedade está exigindo de uma criança aquilo que ela não tem maturidade, nem neurológica, nem psíquica, nem nenhum aspecto. Os senhores têm percebido isso? E o que tem acontecido que tem desenvolvido esse aspecto? Vamos aqui. Primeiramente, a questão que é preciso dar assistência à criança para evitar esse tipo de transtorno antes de nascer. Segundo, a criança pós-nascimento é necessário ser ouvida, é necessário ser cuidada. Nós chamamos de período crítico, exatamente de 1 a 4 anos. Esse período determina a situação da criança no sentido comportamental. Porque exatamente de 1 a 4 anos, 5 anos, começa o quê? A estrutura do self. Os senhores estão entendendo? Olha que fundamental. Presta atenção. Para nós tratarmos, é necessário primeiramente voltarmos para o nosso olhar para a mãe e para os pais. A hiperatividade da criança, a questão do déficit de atenção, não é uma questão de doença em si. Alguns casos pode ser, mas 90% dos casos que eu trato não são. É apenas um distúrbio de comportamento. Porque a criança nasce, após o nascer, primeiro ela não é ouvida. Os pais imaginam que a criança só precisa de cuidados biológicos, de cuidados naturais, de cuidados externos. Segundo, as crianças elas não estão mais tendo aquele mundo necessário sem ser invadida pelos adultos. Terceiro, a tecnologia está substituindo o mundo de fantasia das crianças. Olha para vocês verem, antigamente para uma criança guardar algumas imagens, era pouco, era 1000 imagens durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje, automaticamente, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, já tem 20 mil, 30 mil imagens distorcidas no seu psiquismo, sem absorção e sem que essas imagens sejam trabalhadas de forma positiva. A tecnologia entra aí. Eu não tenho nada contra a tecnologia, inclusive eu estou usando a tecnologia para falar para vocês. Mas a criança, a partir do momento que ela começa a se envolver com a tecnologia, quer ver o que acontece? A criança às vezes pede para o papai: papai, mamãe, eu quero um presente. Que presente você quer, meu filho? Eu quero um presente. Às vezes a criança quer o quê? Ir na fazenda, pular, gritar, um carrinho comum, alguma coisa para ela inventar, para canalizar as energias psíquicas de criatividade relacional, referente ao mundo que ela está vivendo. Eu vou lhe dar um tablet, eu vou lhe dar um computador. Cada vez que os pais produzem esse tipo de comportamento, está priorizando na criança uma ansiedade violenta. Por que ansiedade? Porque quanto mais a criança fica parada, quanto mais a criança fica diante de determinadas coisas em que ela não movimenta e simplesmente ocupa sua mente, ela está gerando ansiedade. Os senhores estão entendendo? Primeira questão que nós estamos levando, devemos fazer um pré-natal psíquico. Depois, a criança nascer tem que ser respeitada nas suas fases. É importante que você entenda as fases de uma criança. Mamãe, papai, não existe método mágico para ser papai e mamãe. Mas leia alguma coisa para entender que o mundo da criança não é seu mundo. Inclusive, eu sempre relato aos meus pacientes: mamãe, quando for falar qualquer coisa para o filho pequenininho, fique do tamanho dele, fica baixinho igual ele. Porque quando você fica na altura dele, ele te entende. E nunca educa uma menina como educa um menino. Porque a estrutura da psique da menina é assim e a estrutura do psique do menino é assim. Lembremos disso.
Terceira questão é que nossos filhos, as crianças de hoje, é necessário ter contato com a natureza. A hiperatividade e o transtorno de déficit de atenção é um acúmulo de energia que a criança está pedindo socorro. Quer ver? As crianças que são criadas em apartamento, não tem contato com a terra, para ter aquela descarga natural. Para onde vai essa energia absorvida? De tudo que ela está em crescimento. Vai para a questão da mente. E a mente tenta solucionar esta angústia, esse desconforto, por essa questão de déficit de atenção. Quer ver? Déficit de atenção. Quando uma criança não está atenta com isso aqui, não é sinal que ela está com déficit de atenção. Ela não está sendo confortável de olhar para isso. A atenção dela está para outra coisa. O que é necessário que nós pensamos? Por que essa criança não está tendo atenção com isso, está tendo ali? Ela não está tendo déficit de atenção. Está tendo déficit naquele objetivo que nós gostaríamos que ela tivesse atenção. Outra coisa, a criança não é mais criança. Eu sou educador, eu sou professor. Agora, mamãe, por favor, não deixe a escola fazer para seu filho aquilo que você está deixando de fazer. O que acontece? A criança hoje, 1 ano, 2 anos, 3 anos, já vai para a escola. Infelizmente, a escola, de forma bem clara aqui, eu estou fazendo uma crítica a nós professores, porque eu também estou aí, não tem esse preparo estrutural. O sistema não nos dá esse preparo estrutural para respeitar as fases da criança. Porque a escola informa, a escola não forma. A escola não trabalha a energia psíquica criativa da criança. A escola simplesmente pega aquela energia, joga lá e vem aquela questão, mas não há aquela coisa assim, por cada menino, cada menina, cada fase se prepara de forma diferente. E uma coisa fundamental, por isso que nossas crianças hoje, quando chega exatamente a época de estudar, já estão com traumas de estudo. Eu sempre digo que a criança de 3 a 6 anos, de 2 a 6 anos, o que é necessário? É preciso as escolas desenvolver algo que chamamos de ludopedagogia. Não é aprender brincando, é relacionar-se brincando. Porque as informações cognitivas que a escola dá para uma criança, de 0 a 6, de 2, 3, 4, 5, 6 anos, são informações que não estruturam em sentido de caráter e nem tampouco na estrutura de comprometer a sua vida. O que acontece? A criança não tem fase as escolas naquela competição até certo ponto doentia, passa tarefa e aquela coisa e vai, e quer que a mãe se torne uma pedagoga, quer que o pai se torne um magistrado na educação, e há aquele grande conflito. A mãe cobra da escola aquilo que ela deveria ser na função de entender a angústia da criança. A criança cobra da mãe aquilo que realmente falta na criança e a escola não pode dar. Eu não estou fazendo apologética nem de condenar a mãe, nem de condenar a escola, estamos fazendo uma reflexão das falhas que está acontecendo dentro da questão do TDAH. Os senhores estão percebendo? Uma criança automaticamente que aos 4, 5 anos ela já tem mínima coisa para fazer no sentido cognitivo, de exigência, de pressão externa, tanto da escola como da própria família, essa criança tem que desenvolver um déficit de atenção e hiperatividade como um mecanismo de defesa de aliviar a sua angústia. Por isso eu quero aqui, antes da gente encerrar, queridos pais, antes de caracterizar que seu filho tenha TDAH, leve a um consultório especialista para saber se realmente existe isso, ou simplesmente não é uma generalização de que os pais não querem assumir o que eles têm que fazer em relação de canalizar as energias dos filhos, ou então é fácil, você chega, leva o filho ao psiquiatra, que é um grande profissional, um neuropediatra, que também grandes profissionais, e é muito fácil dizer, dá um remedinho para esse menino, porque eu não suporto esse menino. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você não suporta a si mesmo em relação ao menino, e você está quimicando as emoções dessa criança. A tendência dessa criança é ser uma pessoa totalmente desajustada na fase da adolescência ou então na fase adulta, porque ela não viveu as fases normais de criança.
Eu quero que você assista esse vídeo desde o começo para você entender a nossa fala. Certa vez apareceu no nosso consultório uma paciente X que trouxe uma menininha de 3 anos X. Ela colocou a menininha ao lado e disse que a menininha era hiperativa e começou a falar da menina. A menina não quietava, olhava, corria tudo. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava analisando, olhando a menina, mas analisando ela. Porque no meu primeiro contato eu já percebi que o problema já estava nela, não era na menina. Aquela atividade daquela menina, a fase que ela estava vivendo de pertinência, que é uma fase normal na criança, de conhecer o mundo, de ter contato e tudo, de repente pega uma coisa e já conheceu, joga lá, pega outra e tal. Isso até certo ponto é saudável numa fase da criança. E a partir daquele momento ela queria marcar a consulta com a criança, eu falei, infelizmente não, eu vou tratar, nós vamos tratar. Tratamos daquela mãe, a hiperatividade da criança desapareceu. Era uma forma da criança chamar a atenção, era uma forma da criança dizer, canalize minhas energias, eu quero conquistar o mundo, eu quero crescer. Mas percebe como a sociedade está adoecida, porque nossas famílias, as nossas estruturas estão adoecendo? Quer ver? Já contou história para suas filhas antes de dormir? Já colocou música para elas ouvirem? Já admirou seus filhos em todas as artes de criatividade em cada período da vida? Porque é necessário entendermos a diferença do que é enfrentamento de respeito à figura do pai ou que é algo natural da vida da criança. TDAH é resultado da nossa impaciência em relação aos nossos filhos. Já imaginou? Uma criança vai para a escola em plena formação de caráter, necessitando mais trabalhar o emocional do que o cognitivo, porque primeiro amadurece as emoções, depois o cognitivo. Lembre-se disso, o cognitivo amadurece. Não há tempo de você aprender. Por exemplo, eu tenho 63 anos, quanto que eu estou aprendendo hoje? Estudando, cada dia estudo, mergulho numa situação, analiso um caso, meu cognitivo. Agora, por trás disso, se eu não tratar as minhas emoções, o cognitivo não resolve nada. Então, queridos, o que eu quero trazer para nós fecharmos? Primeiro, futuras mamães, faça o pré-natal psicológico. Lembre-se disso. Faça o pré-natal psicológico. Tratando de você na análise, outra coisa aqui que eu aviso, bem legal, que vem assim na minha mente, é que as crianças que eu faço análise, nas mães que estão gestantes, todas já me conhecem. Já chega aqui, doutor, com aquela carinha, a gente abraça e beija e cheira. Sabe por quê? Porque elas já conheceram a minha voz quando eu estou conversando com a mamãe gestante. Às vezes eu estou conversando com a mamãe gestante, falo, vamos falar com seu filho? Automaticamente ela fala e o menininho corre para onde está a mão dela acariciando e ela falando, a criança acorda. Agora, uma coisa que eu quero terminar aqui falando. Sabe como é a melhor forma de viver e de superar o TDAH no sentido de enfrentamento em relação ao comportamento das crianças? Primeiro, o pai tem que representar duas coisas. Para a filha, a segurança. E o modelo de homem que essa filha vai escolher no futuro como esposo. Para o filho, segurança e o tipo de homem que ele é no presente. A mãe para a filha, o tipo de mulher que ela vai ser no presente, porque ela é a cópia da mãe em versão diferente. E para o menino, o afeto, tanto para o menino como para a menina, e para o menino, o tipo de mulher que ele vai escolher no futuro, que é o protótipo da mãe. Como trabalhar o TDAH? Gaste a energia do seu filho. Tenha tempo com ele. Canse-o fisicamente. Coloque-o em contato com a terra. Mas não é cuidado para não aquelas areias com algum exceto canino, não. Observe, leve a algum lugar, canse. Você cansando o seu filho fisicamente, a ansiedade, ela desce. Ouça seu filho quando ele quiser te falar alguma coisa. Na fase dos porquês.
Tá vendo outra fase aqui, entendeu? TDAH? O porquê disso, mamãe? Porquê daquilo, mamãe? Você está trabalhando a ansiedade dele. Quando a criança não estiver incomodada com alguma coisa, não preocupe por a coisa que ela está incomodada. Preocupe o porquê que ela está incomodada. Mude a visão dela, mude o foco. De repente você está trabalhando a ansiedade dela. Agora, mamãe, ser mãe não é simplesmente parir na linguagem de mamífero. Ser mãe é compreender que você está formando, estruturando uma vida própria para toda a existência. Ok? Eu gostaria aqui de deixar um forte abraço a vocês. Qualquer coisa, nós estamos no nosso canal. Qualquer coisa, estamos no Face, no Instagram, estamos lá também no YouTube. E aqui na MASE, né? Odontologia e Psicanálise, atendendo. E gostaríamos de poder estar acompanhando vocês mais de perto. Tá ok? E não me esqueça também de uma coisa fundamental. Não transfira para a escola aquilo que é determinante para os pais. Meu parecer clínico, o caráter formado no período crítico. As emoções são trabalhadas no período crítico. Que período crítico é esse, doutor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Porque a partir de 6 anos, o self já tem estrutura. E se ele não tiver self, ele só vai ter ego. E o ego se fere e se torna vítima ou da química ou daqueles devoradores que, sem perceber, são vampiros dos mais fracos. Um abraço, um beijo no coração e qualquer coisa estamos aqui. Outra coisa, temos colocado alguma coisa legal na rede social, música, tá? Dê lá seu ok, faça o seu comentário. Se tiver alguma pergunta, me faça sobre essa questão. Tratamos de todas as pessoas, desde a vida intrauterina até a terceira idade. Tá legal? Lembre-se disso. Tratamos aqui de senhoras de 80 anos, 85 anos. Doutor, realmente muda a qualidade de vida? Muda sim. Um abraço, um beijo no coração.